com vocês. Eu entendo que é o Espírito Santo quem faz esses convites. E agradeço a querida Dani, né, a igreja, pela confiança, pelo convite e pelo carinho. Elisângela que está com a gente aqui. Elisângela, que bom vê-la. Bom demais estar com você também, e com as irmãs. Vamos falar de autoestima, então? Já começamos, né? A Lucília também está com a gente. Lu, é muito bom ter você conosco. Está aqui, obrigada pelo convite, que bom. E que linda. A Laurinha já fez uma dinâmica tratando desse aspecto, mas eu quero convidar você a acompanhar comigo aqui. Uhum. Vocês me permitem compartilhar aqui um slide? Eu preciso ser co-anfitriã para fazer isso. Porque eu sei que a gente vai conversar sobre isso, mas eu quero começar dando para a gente algum tipo de ideia sobre essa questão da perspectiva da autoestima no nosso contexto, né? Contexto cristão e espiritual. E a irmã Graça, que está aí com a gente também, a convidada de Dioné. Bem-vinda, Graça. Bom ter você conosco. Posso compartilhar? Ainda não. Ok. Enquanto isso, Marcinha Ribeiro, Marcinha, seja muito bem-vinda. Quem mais aqui? Selminha está aqui, a diretora do Ministério da Mulher aqui da nossa igreja, minha diretora. Quem mais a gente tem aqui? Estrela, não sei quem. Michele, que linda. Amei. Você é preciosa, gratidão. Temos Lúcia Tibúcio, temos Michele Ami, Sandrinha, Sandra Regina, Rose Bastos, Meire, muito bem-vinda. Damiana, oi, querida. Maria, que bom te ver, Maria. Maria Souza. É você mesmo, Maria, que eu estou falando, princesa. Bom demais te ver. Valdeci, a Nádia Nívia aqui, Rose Pereira. Quem mais aqui que a gente tem? Deixa eu ver quem mais aqui. Quando tiver disponível, vocês me avisam, meninas. Zene Sorriso mencionei, Dani já disse que está tudo ok. Minha amiga Dionéia está aqui, Preciosa de Jesus, Eloá, a nossa querida Joelma Borges, Daniela está aqui, né, gente? Esqueci alguém? Débora Moura, Alana. Todas vocês muito, muito bem-vindas. Agora já posso compartilhar. Oh, Massinha, você também. Preciosa e amada, por Jesus e por mim. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí, meninas? Ok? Pronto. Deixa eu adiantar aqui. Falar de autoestima, a gente fala dentro desse contexto, de que nós desenvolvemos uma boa autoestima quando nós descobrimos a beleza da alma feminina. E é por isso que nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós podemos resgatar essa essência e o encanto de nós sermos mulheres, tá? E eu quero começar dizendo para vocês isso aqui, fazendo esta afirmação. Deus criou você para que você seja feliz. Então, independente das circunstâncias atuais da sua vida, da sua história, Deus criou você para ser feliz. E não dá para nós sermos pessoas felizes se nós não temos uma boa autoestima. Por incrível que pareça, se nós não temos um senso de autoestima positivo, nós não conseguimos nos relacionar bem com o nosso Pai Celestial, do qual nós somos a imagem e a semelhança, nós não conseguimos nos relacionar bem com nós mesmas e muito menos com os semelhantes, com os nossos semelhantes. Então, pense, Deus criou você para ser feliz, e ser feliz passa pela ideia de você ter uma autoestima equilibrada, conforme aquilo que a Bíblia ensina sobre autoestima. A Bíblia ensina sobre isso? Sim. E eu convido você a pensar comigo sobre este assunto daqui a pouco. A primeira ênfase que eu quero dar para você aqui é que a sua autoestima, ela pode, ela precisa, ela deve ser fortalecida, porque a sua vida é uma vida com propósito. Você é alguém que tem uma razão de ser e estar no mundo. Deus confiou a você a missão de estar vivendo neste tempo, porque tem uma contribuição, mulher, que só você pode dar. Sabe? Não sei se já parou para pensar sobre isso, mas este mundo precisa ser um lugar melhor, porque você está nele. Você tem uma contribuição a dar, com todas as marcas que você traz.
com talvez, todos os desafios que a vida tem acarretado sobre você. Entenda, é justamente esse perfil que você tem. E é claro, se houver algum ajuste a ser feito com o poder do Espírito Santo, nós fazemos os ajustes, tá? Mas assim, você, exatamente como você é, vivendo neste tempo desafiador que todas nós estamos vivendo, Deus tem um propósito para a sua existência. Deus tem uma missão para você aqui. E tem uma contribuição da sua vida que é única, que ninguém mais poderá dar a não ser você. Nesse texto que eu escolhi para compartilhar com vocês, ele é do livro Ciência do Bom Viver, na página 397, da serva do Senhor, Ellen Goldwhite. E aqui nos afirma que Deus, ele olha o interior da pequenina semente que ele próprio criou, e nessa semente ele vê encoberta o que mesmo? A bela flor, o arbusto ou a grande e frondosa árvore. Assim, eu quero que você preste muita atenção nesse aspecto. Vê ele as possibilidades em toda a criatura humana, em mim e em você. Achamos-nos aqui para determinado fim, para determinado propósito. Esse exemplo é só para fortalecer a premissa que eu disse para você anteriormente, né? Você tem uma vida com propósito aqui. Deus nos deu o plano que tem para a nossa vida e deseja que nós alcancemos a mais alta norma de desenvolvimento. Diga amém, garota. Deus tem um propósito para a sua existência. E se não houvessem outras razões para que você tivesse uma boa autoestima, essa já seria suficiente. É que o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele permitiu que você viesse à existência, ele pensou em você exatamente como você é, na cor dos seus olhos, com esse timbre de voz que nós temos, que é único, não há ninguém que repita o mesmo timbre. As pessoas fazem imitações, mas quando são feitos estudos, é possível provar que o timbre de voz é único. Olha só. Então, assim, desse jeito único e singular que você tem de existir, Deus tem um propósito para você. Isso é motivo para você se erguer no meio dessas dificuldades, talvez a vida esteja impondo, né? Porque nós todas estamos assim, especialmente nesse tempo. E a gente erguer a cabeça e se levantar e resplandecer em nome de Deus, exatamente onde a gente está, no meio de todo esse contexto desafiador. Deus nos chama para ser luz e para iluminar, né? Luz para iluminar e ser voz de esperança nesse tempo. E mulheres que são luzes e vozes de esperança, são mulheres que têm uma autoestima fortalecida e restaurada. Bom, avancemos. Mencionei para vocês que o contexto de autoestima, nesse aspecto cristão, ele é respaldado na palavra de Deus. E aqui eu trouxe alguns textos bíblicos, nós não teremos tempo para lê-los, né? Cada um deles, mas você pode anotar aí, depois, com oração e reflexão, você conversar com o Espírito Santo sobre eles. Sobre autoestima, em Gênesis 1, 26 e 27, está a primeira referência. Para você ter uma boa autoestima, você precisa acreditar nesta palavra. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, você é a cara do Pai, menina. Olha que bênção! Você é a cara do Pai. Essa é uma excelente notícia. E em 1 Coríntios 15, 10, o Espírito Santo, falando através de Paulo, diz para nós: pela graça de Deus, eu sou o quê? Sou. Mulher, você é o que você é, pela graça de Deus. E você pode me dizer: Ana, mas eu não cheguei ainda onde eu gostaria, né? Tem tanta coisa que precisa ser ajustada. Ok, mas você está na jornada. Talvez não tenha alcançado ainda o seu ideal, o seu alvo, mas quero dizer que você não é mais quem você era antes. Valorize a sua jornada, valorize os processos da sua vida que trouxeram você até aqui. E eles são significativos para tornar você a pessoa que você é pela graça de Deus. Um outro ponto importante sobre a autoestima, equilibrada e fortalecida segundo a palavra de Deus, é que em Mateus 22, 39, e também Levíticos, aqui está, Levítico 19, 18, nós encontramos que nós precisamos nos amar, porque o amor próprio é equilibrado, é um referencial para o amor aos outros. Então, se eu tenho uma autoestima equilibrada, um autocuidado, um amor próprio equilibrado, eu vou poder amar o outro
da forma como Deus deseja que eu ame esse outro. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a minha autoestima ela não está equilibrada, eu vou amar o outro de maneira disfuncional, porque eu amo a mim de maneira disfuncional, entende? Por isso que a palavra diz, ame ao seu próximo como a você mesma. Você precisa se amar de maneira equilibrada, para que você possa amar o outro de maneira equilibrada. Porque senão acontece o que mesmo? Acontece o que nós vemos, distorções enormes. Enquanto a pessoa não se ama, ela acaba se denegrindo a sua própria imagem e supervalorizando a imagem do outro. Ou o contrário, ela acaba supervalorizando a sua imagem e denegrindo a imagem do outro. Vocês percebem? Então, há um desequilíbrio. É por isso que Deus diz, ame o seu próximo como a si mesma. Você precisa ter uma boa autoestima para que você possa cumprir adequadamente este mandamento, né, que é um referencial da palavra de Deus. Em Romanos 12, 3, aqui nós encontramos, assim, a limitação para essa questão da autoestima. Mais adiante eu separei alguns itens ali do que não é autoestima, tá? Que a pessoa pode até achar que é, mas não é. Mas o que é aqui autoestima? Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Autoestima equilibrada, mencionei, né? Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós não podemos pensar a mais e nem a menos. Equilíbrio, como tudo que Deus propõe para nós. E aí, 1 Coríntios 4, 7 pontua algo muito interessante. Antes de mencionar o texto bíblico, eu quero aqui enfatizar para vocês que autoestima não tem a ver com eu dizer para as pessoas, ou não reconhecer para as pessoas, que eu tenho os dons e habilidades que Deus me deu. Né? Se alguém diz para mim sobre algum dom e habilidade que Deus me confiou, que Deus me conferiu, né? Eu dizer, não é isso não. Isso aí é negar a realidade, é me omitir e até mentir. O que eu faço, então, diante disso? Se a pessoa faz um reconhecimento sincero daquela característica que Deus me presenteou, eu devo ter em mente o que diz 1 Coríntios 4, 7. Porque, olha só, pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Aí vem a pergunta, o que você tem que não tenha recebido? Então, ter uma boa autoestima é reconhecer que eu tenho atributos, características, habilidades, potencialidades, mas todas elas me foram dadas por Deus. Isso me coloca naquele lugar de equilíbrio e humildade. Isso tira de mim a propensão humana, sabe? A arrogância, a prepotência, a achar que eu sou mais que os outros, superior aos outros. Isso tira de mim esse egoísmo humano, o egocentrismo humano que é tão comum. Então, Deus disse para mim, Ana, eu dotei você com dons e habilidades, e você tem, mas entenda, lembre-se, nada você tem que não lhe tenha sido dado. Nesse momento, eu reconheço o doador de todas as coisas, eu reconheço o doador das bênçãos. Entende isso? A autoestima boa não é a menina bonita dizer que é feia, ou o rapaz inteligente dizer que não é. Isso é mentira. Mas é a menina bonita entender que a beleza que ela tem é dada pelo Criador. E render a ele as honras e as glórias. É o rapaz inteligente reconhecer que essa inteligência vem do Criador. E render a ele as honras e as glórias. E aí o final do texto diz, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, assim, aqui, esse texto vem para colocar a gente na visão correta do que é ter uma autoestima segundo aquilo que a Bíblia, né, a palavra de Deus nos orienta. A autoestima equilibrada, tá bom? Avancemos, então. Para que eu tenha uma boa autoestima, meninas, eu preciso me conhecer. Quando a gente se conhece, a gente tem uma autoestima equilibrada, fortalecida e melhor. Por quê? Porque eu vou saber quais são as minhas potencialidades, mas vou saber também quais são as minhas limitações. Eu vou me colocar nesse lugar de buscar, estar perto, recorrer, me unir, compartilhar minha vida com tudo aquilo que me potencializa. E o contrário também é verdadeiro. Ao eu me conhecer, eu vou saber o que é que
me coloca para baixo, que me deixa desanimada, que me deixa triste, que mobiliza as minhas emoções de maneira negativa. E o que eu faço com isso? Para manter a minha autoestima equilibrada como Deus quer, eu vou tentar, na medida do possível, né, não estar em contato com esse tipo de circunstâncias, pessoas ou ambientes, porque eu sei que se eu me mantiver em contato, não vai me ajudar em relação a ter uma boa autoestima. Nem sempre é possível a gente se desvincular, mas aqui a autoconsciência, a autorresponsabilidade me ensina que eu devo me expor de boa vontade, espontaneamente, aquelas circunstâncias que me potencializam. Se a circunstância me deprime, eu devo evitar, ou pelo menos resguardar minhas emoções em relação a essas circunstâncias, pessoas, ambientes que eu sei que, de alguma maneira, não me ajudam a estar naquele lugar que Deus quer que eu esteja. Dois textos separados aqui, para fortalecer essa premissa de que se autoconhecer é o primeiro passo para que nós tenhamos uma boa autoestima, tá certo? Eles foram retirados do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, uma leitura obrigatória que eu recomendo para vocês. Vale a pena ler, estudar, meditar e orar a respeito dos conteúdos extraordinários que aparecem nos 2 volumes desse livro Mente, Caráter e Personalidade, que é da serva do Senhor Ellen Gold White. Olha só, conhecer-nos a nós mesmos é grande ciência. Olha só o que o Espírito Santo nos diz. Não é conhecer os outros a priori, é conhecer-nos a nós mesmos, a nós mesmas. Por quê? Porque o conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Uau, como assim? Tudo que a gente mencionou. Eu entendo que eu tenho potencialidades, e o texto de Coríntios me diz, você tem, mas não pense que você tem por vontade própria, por escolha própria. Você tem porque Deus lhe concedeu. Olha o meu lugar de humildade. E eu reconheço também que eu tenho limitações. E as minhas limitações me colocam em que lugar? De buscar ter mais comunhão com o Espírito Santo, para que eu possa trabalhar estas limitações, para que ele possa tratar comigo das minhas limitações. Tá bom? E aí, o final. O fato de eu ter um autoconhecimento vai me levar à humildade e à confiança em Deus, só que existe algo importante aqui. Porém, este autoconhecimento não toma o lugar dos esforços para o meu aperfeiçoamento próprio, percebe? Tem uma parte na construção de uma autoestima equilibrada, que tem a ver com autoconhecimento, que a gente vai levar para o Senhor e que Ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer para modular, para melhorar o nosso caráter, mas tem um lugar dos nossos esforços para que nós possamos nos aperfeiçoar. E eu posso parabenizar vocês pela escolha que fizeram nesta noite de sábado, de estar neste ambiente em que você provou, né, que está fazendo algum esforço, investindo tempo para o seu aperfeiçoamento próprio. Olha, essa é a instrução da palavra de Deus. E você está de parabéns, porque está seguindo essa instrução. Bom, o outro texto, grande conhecimento, é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade. Perceba que a palavra de ordem é humildade. A autoestima equilibrada me coloca nesse lugar de humildade, que abrirá o caminho para que o Senhor faça o quê em mim? Desenvolva o espírito, molde e discipline o meu caráter. Em outras palavras, me coloca neste lugar de ser alvo da atuação do Espírito Santo de Deus, para que o meu caráter seja moldado, seja disciplinado, para que eu cumpra aquele propósito que nós mencionamos no começo, que Deus tem para a minha vida aqui na Terra, que é para ser uma pessoa abençoada e abençoadora, uma voz de esperança para aqueles com os quais o Senhor me permite estar em contato. Dito isto, pergunto, quem é você? Quem é você? Não me fale, meu nome é tal, e eu trabalho em tal lugar e tenho tantos filhos, ou não sou casado, ou... Não é isso. Qual é a sua essência. Se você tivesse que escrever em 2 linhas, olha só como a coisa ficou pequena. Mas é isso, a ideia é extrair de você a sua essência. Se você tivesse que descrever em 2 linhas
a sua essência, quem é você? Que resposta você daria? O que você escreveria? O que você diria? Digamos que alguém não conhece você, e essa pessoa liga para você e pede, me dê uma descrição sua, desculpem, uma descrição. Me diga em poucas palavras, quem você é? Ah, queridas, a resposta a essa pergunta é tão decisiva. Percebem a questão do autoconhecimento? Eu quero já deixar para vocês como tarefa de casa. Chegue em casa e responda essa pergunta, escreva. Procure um ambiente tranquilo em que você possa estar conversando com o Espírito Santo de maneira bem aberta. E aí, responda essa pergunta. Quem é a Dani? Dani pela Dani, quem é a Dani? Quem é Michele? Mi, tão preciosa, quem é? A Anne, minha amiga querida que está aqui também. Quem é você? Sabe, nesse ponto, eu quero convidar você a não olhar para as suas fragilidades, menina. Não olha para a sua fragilidade agora. Não olha para, já falei no começo sobre isso, não olhe para as suas marcas, para a cicatriz que porventura você tenha na vida. Não, nesse momento eu não quero que você olhe para este lugar, para você encontrar a sua essência. Mas eu convido você a fazer uma viagem comigo. Na verdade, é um flashback, é uma viagem ao passado. E eu quero que você, agora, olhe para um monte. Existe uma montanha, uma colina. E nessa colina, lá no alto dela, existem 3 cruzes. E eu quero pedir a você que fixe o seu olhar agora na cruz do meio. Na cruz do meio. Ali, na cruz do meio, dizendo que prefere morrer. Só você, ele teria vindo da vida dele por você. Ali está a sua essência, ali está o seu valor. Então, é possível que você tenha ouvido em algum momento da sua trajetória frases de pessoas significativas para você na infância, na adolescência, que disseram para você que você talvez fosse uma pessoa que não merecesse crédito, que você é talvez uma pessoa que tem características físicas que não são as mais bonitas, que você não tem potencial, que você não vai chegar a lugar, não ia chegar a lugar nenhum, que ninguém jamais ia amar você, que ninguém ia querer ter qualquer tipo de contato, de relacionamento, porque você não é bonita o suficiente, porque você não é boa o suficiente, porque você, sabe, não tem talvez a formação acadêmica suficiente, ou seja lá o que for. Talvez você tenha ouvido essas vozes lá no passado. Nessa noite, o Espírito Santo está aqui para desmistificar todas essas mentiras do inimigo e dizer que o seu valor não está atrelado às dificuldades que a vida lhe impôs, mas aquele que deu a vida por você e que preferiu morrer a passar a eternidade sem você. Esse que é perfeito, esse que é todo cheio de amor, de misericórdia e graça, esse que olha para você e te coloca no colo todo dia, porque aos olhos dele você é a coisa mais linda. Então, nessa noite, o Espírito Santo está aqui para desconstruir essas falsas mentiras que, porventura, o inimigo tem colocado aí e que tem impactado a sua vida de um jeito que você não consegue avançar nos seus sonhos, nos seus planos. Você deixa os planos adormecidos, os sonhos adormecidos, você fica procrastinando, adiando, sabe? Ao invés de andar na direção do que Deus tem para você, por conta disso você ficou travada, ficou paralisada. Nessa noite, o Espírito Santo vem aqui para te libertar de tudo isso, desse medo que paralisa. Existe um medo que é saudável, aquele medo que nos protege, né? Que a gente precisa avaliar os riscos, ok, mas o medo que paralisa diante das circunstâncias, se a gente pode avaliar e tomar uma decisão, entendendo que pela jornada da vida a gente não anda, eu não ando sozinha, você não anda sozinha, andamos de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus e fomos levantadas como vencedoras e para vencer. Ei, espera, que lugar é esse de prostração? Que lugar é esse de baixa autoestima? De achar que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem idade, que você não tem... Sabe o que mais? Para! Em nome de Jesus!
Hoje eu quero convidar você a trocar todas essas crenças limitantes por uma crença potencializadora, que você conhece, recita, mas precisa viver. Porque a palavra de Deus é nosso manual de fé, mas é também a nossa regra de prática. Sabe qual é a crença potencializadora da sua vida? Aí também. Como é que você se vê? E daqui eu adianto. Quando você enxerga o seu valor, por isso que eu falei lá atrás, de qual é a perspectiva correta para você se olhar, se ver, aí você, quando você enxerga o seu valor, aí você começa a construir a sua autoestima. Essa autoestima que acometem este mundo aqui, de desafios. Foram entrevistadas 1.086 mulheres, e dessas 1.086, olha, meninas, 40 os resultados os pesquisadores identificaram. Venha comigo, só. 89% tem dores musculares ou apresentavam taquicardia, né? E uma aceleração dos batimentos cardíacos. 26% apresentaram problemas gastrointestinais, 77%, pasmem, sofrem de angústia, de ansiedade. Autoestima sérios em nossa vida. A respeito da autoestima, eu quero falar com vocês sobre que é a percepção que você mesma e também da vida. Qual é a ideia que você tem de você mesma? Um conceito, né? Um conceito de realização negativo de mim mesma, a minha autoconfiança vai sofrer com isso. Porque eu não vou fazer. Porque eu acho que a outra pessoa talvez seja mais apropriada para fazer aquilo do que eu. Por quê? Quais são os itens? Quais são as evidências que você tem de que o outro pode e você não? Tentou? Investiu energia suficiente? Investiu tempo? Estudou o suficiente? Esteve conectada com as pessoas certas? Sim, porque nós somos a média das pessoas com as quais nós nos relacionamos e que nós admiramos. Isso é pesquisa científica. Existe um poder nas conexões, e a gente sabe disso. Existem as conexões que são potencializadoras, são poderosas, e existem as conexões que são perigosas. Isso aqui é um módulo, né, do nosso curso para mulheres, do programa Mulheres que Encantam, né? Um módulo todo falando sobre as conexões poderosas e as conexões perigosas. Então, pense nisso. Qual é a percepção que você tem de você mesma? Você nasceu com potencial de realização. Deus deu para você. Encontre o seu lugar. Encontre o seu lugar de contribuição nesta terra. Porque essa terra precisa ser um lugar melhor, porque nós estamos nela. Às vezes, tá? Você vê na sua vida. E você vê a sua visão. O retrato que você tem de você. Se você que a gente não seja uma visão positiva de nós mesmas, podemos esperar que o outro tenha. Porque nós recebemos de volta aquilo que a gente está refletindo. Então, comece a mais um pouquinho. Se a autoimagem, o seu retrato mental que você tem de você não está do jeito que você gostaria, ok. O que, que você pode fazer para alterar a sua realidade, para que você possa ter um retrato mental que seja satisfatório? Quais são os passos que você pode dar nesse sentido? Como é que está, por exemplo, o seu autocuidado em relação à sua saúde, talvez física? Como é que está a alimentação, o consumo de água, a parte do sono? Como é que está a questão do exercício físico? Tem algo a melhorar nesse aspecto? E o equilíbrio emocional, inclusive. Confiança em Deus. Como é que está o relacionamento com Deus? Tem estudado a Bíblia diariamente? Tem orado ao Senhor sistematicamente? Tem convidado a Ele para ser o parceiro na sua jornada da vida aqui? Tem pedido diariamente o batismo do Espírito Santo? Até se encher, até transbordar desse poder do Espírito diariamente? Todas essas ações e outras que o Espírito Santo coloca em seu coração agora vão promover uma autoimagem positiva e aí isso vai contribuir para que você tenha uma autoaceitação. Se eu não me aceito, não posso esperar que o outro me aceite. Isso vale para os relacionamentos, tá? Às vezes a gente pensa assim, mas o outro não me valoriza. Pensa com carinho. E você? Que lugar é esse em que você se coloca? Você se valoriza? Quais são as ações que você faz que provam isso? Não é pela fala, não.
também, mas principalmente pelas atitudes. E o outro ponto que é, o último é esse aqui. Aí nós chegamos na autoestima, autoconceito, autoimagem e autoestima, que é a percepção, a valorização afetiva de mim. E agora tem a ver com o que você sente em relação a você própria. Você realmente se ama? Eu menciono aquele ponto. Você. Ele é o seu referencial. E você acredita nas palavras potencializadoras de Deus, e não naquelas palavras negativas que você ouviu de alguém. Sabe, para você ser curada interiormente. É claro que não é assim tão simples, que no momento, assim, uma reunião de sábado à noite, a gente vai, mas assim, aqui é o começo, porque é uma reflexão, sabe? Vai desenvolver, sabe quem você, esse diálogo interno que a reflexão promove, desenvolve autoconsciência, e esse é o primeiro passo para você se autorresponsabilizar pelas mudanças que você precisa fazer para que a sua autoestima esteja fortalecida. Você precisa olhar para você com amor, com carinho, se aceitar como você é e se tem alguma coisa que não está bem, ok, o que eu posso fazer? Que lugar é esse em que eu estou me colocando? Posso mudar o que aqui? E aí, de mãos dadas com o Espírito Santo, reforço e enfatizo. Nós não seguimos nessa jornada de maneira vencedora, vencendo e para vencer, se não for com o poder do Espírito Santo de Deus, ele como nosso aliado diário na jornada. Meninas, autoestima, autoconfiança e autoaceitação estão intimamente ligadas e elas se influenciam mutuamente. E essas três palavrinhas têm a ver com ações decisivas na nossa trajetória. Tem a ver com o sucesso ou insucesso. E você pode entender sucesso como você desejar. Cada uma tem uma percepção sobre isso, né? O que para mim é sucesso, talvez para você não seja, e está tudo bem. Está tudo bem. Mas autoestima, autoconfiança e autoaceitação estão conectadas diretamente com o sucesso ou insucesso nas investidas da minha vida, em todos os aspectos. No aspecto pessoal, no aspecto relacional, no aspecto profissional. Pense sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar aqui que eu mencionei para vocês. O que autoestima não é? Autoestima não é narcisismo. Já falamos, eu acho que lá atrás a gente já mencionou mais ou menos isso. É só o resumo aqui, né? Não é, ó, como eu sou a pessoa mais linda do planeta, e que isso, em comparação com outras pessoas, né, com o objetivo talvez de denegrir o outro, não tem nada a ver com isso. Primeiro, porque nós não precisamos e não devemos. E a Bíblia nos ensina que não devemos nos comparar com as outras pessoas. Nós não podemos, devemos evitar os graus comparativos com as outras pessoas. Inclusive, esse é um dos itens que Deus nos deu a alegria de compartilhar, né? No livro que a gente está fazendo coautoria, vai estar lançando daqui a um pouco de tempo aí, depois eu divulgo melhor para vocês, que é o poder da autoestima na sua vida, e a gente fala sobre essa questão, de a gente evitar os graus comparativos, porque isso não contribui para a gente ter uma boa autoestima, e isso nos coloca num lugar que é um lugar que Deus não quer que nós estejamos, tá? Olhe para você, com tudo que Deus te deu, valorize-se e valorize a outra pessoa na sua singularidade também. E nós, mulheres, temos que ter muito cuidado com isso. A gente tem uma tendência, né, de se comparar. E aí isso é um desafio, porque a gente pode se superestimar e subestimar a outra pessoa, ou o inverso. Nos subestimar e superestimar o outro. E não é assim que deve ser. Não é snobismo, não é egocentrismo, eu sou o centro do universo. Porque eu sou a pessoa que eu posso todas as coisas, eu sou excelente, eu sou a única no planeta que pode, sabe, não é egocentrismo. Não é mesmo. O mundo não gira em torno de mim, não é assim. Não é hedonismo, busca desenfreada pelo prazer, por isso eu tenho que ter uma autoestima, né? Minha autoestima aí não tem nada a ver com isso, não tem a ver com sentimento de superioridade e não tem a ver com conotações de caráter individualista. A gente já viu ali. Eu preciso ter uma autoestima baseada naquilo que Deus me ensina sobre isso. Ele é meu referencial. Isso me ajuda a me reconstruir, se porventura eu me sentir atingida, e a palavra é essa mesmo, por falas, né, por ações, por comportamentos anteriores, no passado, de pessoas significativas, ou até no presente, meninas. Existem pessoas que sofrem abusos nesse tempo. Às vezes não são abusos físicos, mas são abusos emocionais, psicológicos, que nos colocam nesse lugar, sabe, de nos sentir as coitadinhas, assim, aquele sentimento, aquela posição de vítima. Alguém pode até tentar colocar você nesse lugar de vítima, mas você tem que se levantar dele, porque aí não é o seu lugar. Deus dá o poder para você sair deste lugar, mesmo que você tenha
sido vítima de alguma situação difícil, desoladora, tá bom? Eu quero avançar para o final aqui. E eu chego nesse ponto. Que não é esse ponto aqui ainda, mas é este ponto aqui. Quando você sabe quem você é em Deus, você tem um maior autoconhecimento, você tem mais confiança, você tem mais segurança para tomar decisões, para agir, para realizar, porque tem poder quem age, você sabe disso, né? Sair do lugar de paralisação, de procrastinação e começar a agir, dar passos cada dia na direção daquele sonho que Deus colocou em seu coração, e que você não é nova demais ou velha demais, ou não pode, por isso ou por aquilo, não, não. Se Deus plantou em seu coração, acredite, com ele você pode realizar. Você passa a ter uns relacionamentos interpessoais mais saudáveis, porque se você se relaciona saudavelmente consigo mesma, assim será com os outros. E você vai ter um melhor desempenho profissional, porque você vai ter essa segurança, essa autoconfiança para realizar o que tem que realizar, e vai ter, em consequência, mais saúde. O resultado é mais saúde em todos os aspectos. Bom, algumas dicas aqui para poder você fortalecer a sua autoestima. Tire um tempo para você diariamente. Já pensaram sobre isso? Nós mulheres temos tempo para todas as coisas na vida, notaram, meninas? Mas quando é para cuidar de nós, aí o tempo fica escasso, né, Laurinha? E aí a gente, né, Laura, não é isso? Então a gente precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque nós cuidamos tanto dos outros, mas quem cuida da cuidadora? Deus cuida, concorda? Mas tem uma parte que é nossa. O Senhor tira de nós a ansiedade, ele lança sobre mim, né? A ansiedade, mas não tira a responsabilidade. Tem uma responsabilidade que é minha e que eu preciso fazer em conexão com ele sempre, mas tem uma parte que é minha, eu tenho que fazer. Tire tempo para você diariamente, para fazer algo que você goste, que lhe faça bem, para cuidar de você. Tire tempo para isso. E vale para muitas vezes para nós, né? Não temos tempo para fazer atividade física. É tempo mesmo que falta ou é prioridade? Bom, evite criticar a si mesma. Às vezes nós somos excelentes em dar o desconto para as outras e os outros, mas quando é com a gente, nós não somos assim. Às vezes nós somos assim, mão de ferro. A outra errou, ok, tudo bem, menina, foi uma coisa pequena, isso aqui vai ser superado. Pensa direitinho, avança, tá? Mas a gente, nossa, como é que você foi capaz de fazer isso? Nossa, que eu não quero nem usar a expressão que muitas vezes nós usamos. Como você é, né? E a gente vai se dando palavras que não são potencializadoras. Não devemos fazer assim. Aceite-se como é. E aqui nesse ponto não quer dizer assim, eu não estou me sentindo bem com algum aspecto da vida que eu posso mudar e eu não faço nada. Não tem a ver com comodismo. Aqui tem a ver com aceitar aquilo que eu não posso mudar mesmo. Querem? Eu sempre dou esse exemplo. Eu sou baixinha, gente. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar 1 milímetro que seja, 1 centímetro, nada em relação à minha altura. E se eu ficar chorando escondida em casa por conta disso, eu posso resolver essa circunstância? Fisicamente não posso. Aí eu uso o quê? Eu faço aquilo que eu posso fazer. Eu peço suporte de um salto. E tá tudo bem. Né? Então, se há alguma coisa que você pode fazer para mudar, ok, trabalhe nesse sentido. Mas se há alguma coisa que não dá para ser alterado, aceite-se como você é. Não preveja tragédia sobre a sua vida. Não seja alguém que sofre por antecipação. Como nós fazemos isso? Eu falo isso por mim também, viu, queridas? Como vocês, estou no processo, tá? Então, o resultado do exame vai sair daqui a 30 dias. A gente começa a chorar hoje, porque só pode ser que vai ser negativo. Negativo, a gente queria que fosse positivo, mas vai ser negativo. Ou o contrário, vai ser positivo. De repente era algo que a gente não quer que seja positivo, mas aí começa a sofrer por antecipação. É a ansiedade que gera isso, tá? Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude nesse processo de acalmar o nosso coração, silenciar a nossa alma e aguardar com paciência aquilo que Deus tem para nós, entendendo que os processos de Deus em nossa vida precisam se cumprir e que é dele a última palavra sobre a vida da gente. Então, sem ansiedade, não prevendo tragédia. Por que continuar sendo a mesma pessoa, se nós podemos ser alguém muito melhor? Seja uma pessoa delicada, cortês e paciente com você mesma. Por que é importante pensar nisso? Porque nós somos, às vezes, delicadas, corteses e pacientes com as outras ou com os outros. Mas com nós mesmos não temos paciência. E nós estamos ainda em construção, todas nós.
estamos em construção, estamos na jornada. Deus ainda não completou a boa obra que começou na minha vida e na sua, paciência. Até o dia dele, o dia eterno, ele vai completá-la. Mas calma, é vivendo um passo por vez. Vivendo um dia por vez. Cultive bons pensamentos sobre você. Se a Bíblia não aprova a gente pensar negativamente sobre o outro, é claro que Deus não aprova que a gente pense negativamente sobre nós mesmas. Tá? Aqui, celebre, elogie-se, presenteie-se, comemore suas vitórias. Aqui é muito comum a gente celebrar, elogiar e presentear e comemorar as vitórias dos outros, mas as nossas é uma coisa pequena, né? Acontece muitas vezes recebemos um elogio e a gente diz assim, oh, puxa, que roupa linda que você tá, que vestido perfeito esse. Ah, que nada, comprei ali, sei lá. Aí começa a achar um lugar assim, bem para depreciar, não é? Não, menina, que perfeito, seu cabelo tá ótimo, nada, que... Já ouviram a expressão, tipo, tô lavando com shampoo de laranja, assim, entendeu? Já ouviram isso? Pois é, acontece isso, para dizer que não tá legal, enfim. Então, assim, aceite elogios sinceros, receba e agradeça, lembrando sempre de reconhecer quem é o doador de todas as coisas boas, boas dádivas, né? Aqui está o dever de casa. Além de responder aquela perguntinha quem é você, essa aqui, meninas, ó, um dia a gente vai se encontrar de novo em algum momento, eu creio, em nome de Jesus, né? E eu vou perguntar para vocês, espero ter a oportunidade de perguntar. Nessa semana, se deu um presente, alguma coisa, se deu um presente. Não precisa ser um presente de valor aquisitivo altíssimo, não precisa. Precisa ser algo que você se presenteie. E assim, por favor, coloca na caixa de presente, na embalagem bonitinha. Porque quando é para os outros, o presente é perfeito. Mas quando é para a gente, pode ser um saquinho do supermercado. Como assim? Como assim? Coloca na caixa de presente, por que não? Ah, ela colocou na embalagem de presente, bonitinho, por que não? Pediu um celular para a internet. Aí perguntava lá, é para presente? Quer escrever um cartão, alguma coisa assim? Escrevi um cartão. Era para mim o presente. Chegou bonitinho em casa, o presente para mim. Por que não? Com cartão e tudo. Por que não, meninas? Sim. Presentei-se, ó, essa semana, tá? Pode ser que você... Estou terminando aqui, mas eu quero dizer isso para você. Se emocionalmente você está muito sabe, é quase tudo pessoa que pedir. Essa situação, 100% de Deus, você vê e esperando por esse de levar, de cabeça, não é, Dani?